Olá, tudo bem? Boa noite. Um feliz sábado para vocês. Que Deus os abençoe, os proteja e os guarde. Hoje nós estamos na penúltima noite. Amanhã iremos fechar com chave de ouro sobre a volta de Jesus. E vou contar uma experiência para vocês que eu tenho certeza que irá mudar a vida de vocês. Antes, vamos fazer oração? Santo Deus amado Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa conceder-nos sabedoria dos altos céus, entendimento, e que tudo que viermos aprender sobre o tema de hoje seja para a honra e glória do Seu nome. Pedimos a Sua direção, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o fechamento da porta da graça. Mas o que é graça? O que é a palavra? O que quer dizer graça? Existe um texto bíblico que as pessoas elas se confundem muito. Existe um texto bíblico que as pessoas elas não entendem. E isso tem dificultado a obediência de muitos ao Senhor. Vamos para o texto de Romanos, capítulo 6, versos 23. Tá? Desculpa, verso 14 e depois o 23, tá bom? Romanos 6, verso 14 e depois o verso 23. Vamos lá. O verso 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas sim da graça. O que é lei? O que é graça? Quando que uma pessoa está debaixo da lei e quando que uma pessoa está debaixo da graça? Primeiramente, nós temos que entender o que é lei. O nosso país, ele é regido por leis. Lei de trânsito, lei jurídica, né? Enfim, diversas leis. Quando que uma pessoa ela está debaixo da graça do país? Quando ela obedece às leis. Quando ela obedece às leis, ela está debaixo da graça do nosso país. Ela pode circular livremente. Pode ir de norte a sul, leste a oeste. Pode ser parada numa blitz, que ela vai estar tranquila, porque ela não está debaixo da lei. Ela está debaixo da graça. Se for parada numa blitz, ela vai pegar os documentos, vai entregar normalmente, entendeu? Vai se comportar normalmente. Por quê? Porque ela não está debaixo da lei, ela está debaixo da graça. Agora, quando a pessoa deve, ela não está debaixo da graça, ela está debaixo da lei. Uma pessoa que é procurada por homicídio, uma pessoa que é procurada pela CET, pelas leis de trânsito, né? De repente cometeu uma infração no farol, cometeu uma infração aí numa ultrapassagem, de repente por excesso de velocidade, né? O radar tirou a foto tirou a foto da placa do carro. Nessas condições, a pessoa ela não está debaixo da graça, ela não pode circular livremente, porque ela tem uma dívida, ela está debaixo da lei. Então, ela não está mais debaixo da graça, ela está sendo procurada pela lei. Trazendo para a parte bíblica. Quando que uma pessoa está debaixo da graça? Quando ela obedece à lei. Aquela lei que eu citei ontem, de Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao 17. É dessa lei que eu estou falando a vocês. Tá? Uma pessoa, ela só está debaixo da lei quando ela transgride um daqueles mandamentos. Se ela não transgride, ela não está debaixo da lei, mas sim da graça. Aí eu volto naquele texto de Tiago 2,10. Aquele que disse, não matarás, também disse, não adulterarás. Ora, se não matas,
porém adulteras, torna-se transgressor da lei. Ou seja, ela vai ficar debaixo da lei. Ela vai estar sendo, tá? Ela vai estar debaixo da lei e, espiritualmente dizendo, ela vai estar em dívida. Porque o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6:23. Então, para você não estar debaixo da lei, mas sim da graça, você tem que estar obedecendo a lei. E algumas pessoas acham que sair da igreja e não ou estar na igreja e não obedecer aos mandamentos, ela está livre. É aí onde mora o problema. Ela não está livre. Ela é escrava de Satanás. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa perfeita, porque perfeito eu não sou. Quem me conhece sabe. Eu tenho as minhas fraquezas. Eu tenho os meus defeitos de caráter que eu preciso mudar. Eu não sou santo. Eu sou igualzinho a você. Eu sou falho. Eu me iro. Às vezes eu faço brincadeiras que desagradam a Deus. Muitas das vezes eu sou pego debaixo da lei. Então, quando Jesus fala lá em Mateus 26:41, orai e vigiai, é porque a todo momento Satanás está jogando dardos inflamados. Ele está criando situações para eu cair em pecado. Então, meu irmão, de qualquer denominação que seja, entenda, a lei de Êxodo 20, do 1 ao 17, é a lei pela qual eu e você seremos julgados. E se você transgride um dos 10 mandamentos, você não está debaixo da lei. Você não está debaixo da graça. Você está debaixo da lei. Só está debaixo da graça quem procura fazer a sua parte. Claro, eu vou pecar, mas eu não vou permanecer pecando. Vou pedir perdão a Deus para eu poder obedecer à lei dele. Ninguém é santo, impecável. Primeiramente, o que é uma pessoa santa? É uma pessoa que não peca? Pessoa santa é a pessoa separada para um fim. Que fim é esse? Obedecer aos mandamentos de Deus. E aí ela passa a viver em novidade de vida e vai estar debaixo da graça. Tá? O que é cristianismo? Cristianismo é guardar a lei de Deus? Cristianismo é você fazer o bem? Cristianismo é você doar aos pobres? Cristianismo é um relacionamento de mim e você para com Deus. Quando eu e você temos um relacionamento com Deus, nós estamos desenvolvendo o cristianismo. E ao nós desenvolvermos o cristianismo através de um relacionamento com Deus, aí nós vamos ter facilidade para obedecer a lei, nós vamos ter facilidade para ajudar o próximo, nós vamos ter facilidade para olhar para as pessoas quando elas erram, não como juízes, mas sim colocando-se no lugar delas. Ou seja, estamos todos na cadeira de réu. A sua facilidade para vencer um pecado talvez não é a minha, para vencer esse pecado que você é forte. Isso significa que eu e você temos que nos ajudar em oração. Não é porque eu estou aqui fazendo essa live, não é porque eu fiz esses 15 dias que eu sou uma pessoa santa, que nunca peca. Eu peco, eu erro. Mas eu peço a graça de Jesus diariamente, para que possa me ajudar a me libertar da escravidão do pecado. Então, quando que uma pessoa está debaixo da lei? Quando ela transgride. Quando ela deixa de transgredir, pede força, ora, busca, clama e Deus é com ela, ela passa a viver debaixo da graça. Agora, o que é graça? Antes de partirmos para o que é graça, eu quero ler um texto para vocês. Romanos 6, nós lemos o 14, agora vamos ler o verso 23. Esse verso 23 é dividido em duas partes. Antes da cruz e depois da cruz. Tá? Esse verso ele é dividido em duas partes. Antes da cruz e depois da cruz. Qual a parte desse verso que é antes da cruz? Porque o salário do pecado é a morte. Antes de Jesus morrer na cruz do Calvário,
quando uma pessoa pecava, ela oferecia um cordeiro, pedindo perdão pelos seus pecados. Ela matava o cordeiro e o sacerdote, ele fazia o ritual do sacrifício. Isso aí você pode ler em Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Antes da cruz, quando uma pessoa era pega no flagrante adultério, tanto a adúltera e o adúltero, eles eram apedrejados. Teve um caso de um filho que desacatou o pai e a mãe. Foi levado a Moisés, ele ficou no CDP, Centro de Detenção Provisória, da época, e ele consultou a Deus. Sabe o que Deus falou? Mate-o. Por quê? Porque o salário do pecado era a morte. E aquilo deveria servir de exemplo para todos os filhos, que abaixo de Deus, os pais devem ter toda a reverência, não a ponto de você se ajoelhar, mas a ponto de você respeitar, pois os pais é representante de Deus na terra. Embora muitos pais provoquem a ira nos filhos, mas não é justificativa para os filhos virar-se contra os pais. Então, os pais foram os primeiros a jogar pedra nesse menino. Ah, Wagner, mas por que quando Deus mandava matar criança, mandava matar tudo? Porque as crianças herdavam a genética dos pais. As crianças já nasciam com tendências de fazer coisas que os pais faziam. Teve ocasião que Deus mandou matar até os animais, porque os animais estavam corrompidos pelo pecado. Antes da cruz, o salário do pecado era a morte. Pecava, morria. Mas o verso continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Depois da cruz, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, alguma das leis cerimoniais do Antigo Testamento ela foi abolida, como por exemplo a mulher quando estava na sua menstruação, ela era considerada imunda. Se ela sentasse na cama, tinha que tirar tudo, lavar e aquela coisa toda. Tinha situação que até algum móvel era queimado. Isso já não existe mais. Entendeu? Então, quando Jesus morreu na cruz, outra coisa que as pessoas não sabem, na Bíblia existem 2 sábados. Os nossos irmãos pentecostais falam que o sábado ele foi abolido. Realmente, o sábado ele foi abolido. Mas existem 2 sábados na Bíblia. O sábado moral, que foi escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra no Monte Sinai e entregue a Moisés. E tinha a lei, o sábado cerimonial. O que era o sábado cerimonial? Era o sábado em que se realizava festividades. Por exemplo, o dia da expiação, que era no 10º dia do 7º mês, se não me engano de Nisan, o povo tinha que estar em comunhão. Era considerado sábado. Então tinha datas especiais de cerimônia que era considerado sábado. Aí nós caímos naquele texto de Colossenses 2,16. Não julgueis por causa do sábado, da lua nova, pererê, parará, mas isso é sombra das coisas futuras. Ou seja, aquele sábado que está dizendo ali é o sábado cerimonial. Então esse sábado realmente ele foi abolido. E lá em Mateus 5:17, o que Jesus disse? Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Ou seja, ele veio para deixar para mim e para você o exemplo de que você e eu podemos obedecer os mandamentos também. Então, depois da cruz, passou a existir tempo de misericórdia, aonde nós caímos na graça. Graça é o dom imerecido, é o sacrifício de Cristo na cruz, pagando a penalidade do meu pecado, dando-me a oportunidade de mudar. Por isso que nós não devemos julgar o assassino. Gente, eu tenho que falar isso. Mas dá até raiva. Não podemos julgar os estrupadores, seja de criança, seja de adulto. Nós não devemos condenar os homossexuais, embora eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Prestem atenção.
Deixa eu ver se eu lembro o texto. Deixa eu ver se eu lembro o texto aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu lembro o texto aqui. Coríntios. Peraí. O negócio aqui é tudo ao vivo. Tá aqui. Obrigado, Senhor. 1 Coríntios 6, verso 10 diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão a vida eterna. Mas o que me chama a atenção aqui é sodomitas e efeminados. O que é sodomitas e efeminados? Sodomitas, pode procurar no seu dicionário, homossexual. A Bíblia diz que os homossexuais, os transexuais, não herdarão a vida eterna. E o que eu quero dizer para você, meu irmão, seja você de denominação que seja, Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. E ele não vai vir destruir os homossexuais. Ele não vai vir destruir os efeminados. Efeminados são pessoas que têm a tendência de ser homossexuais e se tornam homossexuais. Essas pessoas não vão herdar o reino do céu. Mas o fogo não foi preparado para eles. O fogo foi preparado para Satanás e seus anjos. E para eliminar o pecado. Se eles continuarem ligados ao pecado, eles serão destruídos também. Não é eu que estou falando. É a palavra que está falando. E até os homossexuais, eles estão debaixo da graça. Que se fosse no Antigo Testamento, lá no livro de Levíticos, tá? Levíticos 20, verso 13, diz assim: quando um homem se deitar com outro homem como mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Então, se fosse no Antigo Testamento, o homem que se deitasse com outro homem como se fosse mulher, ele era morto, porque antes da cruz, o salário do pecado era a morte. Ah, Wagner, mas o Antigo Testamento foi abolido, estamos na época do Novo. Não. Só para você ter noção, o livro do Apocalipse, dos 404 versos do Apocalipse, 276 são citações do Antigo Testamento. Tem várias passagens em Mateus que é a citação do Antigo Testamento. Por que existe Antigo Testamento e Novo Testamento? Para facilitar no estudo. Para facilitar no conhecimento. Mas se você pegar os pergaminhos, ou a Bíblia quer dizer conjunto de livros. Se você pegar os pergaminhos, não existe Antigo e Novo Testamento. É tudo uma coisa só. E mais, você não vai achar nem capítulo e nem versículo. É um livro em que você começa a ler com parágrafo, ponto final, exclamação e tudo mais. Mas não tem capítulos, versículos. E não tem Antigo e Novo Testamento. Então, gente, Antigo e Novo Testamento foi para facilitar no estudo. Antigo Testamento, antes da cruz. Novo Testamento, depois da cruz. Mas ambos são a norma de julgamento pela corte celeste. Então, quando um homem se deitava com outro homem, ele era morto, antes da cruz. Hoje, quando um homem se deita com outro, existe o tempo de misericórdia. Então, meu irmão, não existe a tese de que Deus olha o coração. Não existe. Tira isso da tua cabeça. Pecado é pecado. Pecado não tem negociação. Com pecado não tem acordo. Pecado é pecado e ponto final. Caso não mudem, vão se perder. Mas por enquanto não devemos julgar nem eles. Porque existe a oportunidade caso eles queiram mudar. Vocês estão entendendo como que é a graça de Cristo? Então, o que é graça? É o que Jesus fez na cruz do Calvário. Por mim e por você. Ele pagou o preço que era para mim pagar. Isso é graça. Agora, eu só estou debaixo da graça quando eu tenho um relacionamento com Cristo e eu passo, através do relacionamento, obedecer os seus mandamentos.
É possível eu não ter um relacionamento com Cristo e guardar seus mandamentos? Sim. Isso chama-se legalismo. Isso chama-se viver por obras. E a Bíblia é clara em dizer que ninguém vai ser salvo por obras. A obra, ela tem que andar junto com a fé. E a fé faz parte do seu relacionamento com Deus. Então, é impossível eu ter um relacionamento com Deus e não obedecer aos seus mandamentos. E existem muitos irmãos de todas as denominações, existem muitos irmãos fiéis que erram nisso aqui. Graça é o sacrifício de Cristo. Lei é a norma pela qual nós seremos julgados. Então eu só estou debaixo da graça quando eu obedeço os mandamentos. Se eu não obedeço os mandamentos, eu não estou debaixo da graça, eu estou debaixo da lei. Foi um exemplo que eu citei no começo da lei do nosso país. Agora, Wagner, como você falou aí o tema fechamento da porta da graça? Estamos vivendo um período solene. Estamos vivendo um período de julgamento no céu. Vamos para a Bíblia. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versos 9. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos. E o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo e rodas de fogo, dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, Daniel ele teve uma visão do céu e ele teve a visão do tribunal. E ele viu que assentou-se o tribunal e foram abertos os livros. Verso 13. E estando eu olhando nas minhas visões da noite, eis que via nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar. Essa cena do julgamento está acontecendo no céu. Tá? Quando fala aqui que Jesus ele apareceu nas nuvens e dirigiu-se ao ancião de dias, Jesus ele estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário e estava se dando início ao juízo investigativo. Um juízo na qual ia começar com o julgamento do primeiro morto, que foi Abel, e ia vir o julgamento através dos mortos. E nomes estão sendo aceitos, e nomes estão sendo riscados do livro da vida. Certo? Então está havendo um julgamento no céu. A porta da graça está aberta. O que significa a porta da graça? É o tempo de oportunidade que a raça humana está tendo de se arrepender e abandonar a sua vida de pecado. É o tempo que o ser humano está tendo de obedecer à lei de Deus. É a oportunidade que o ser humano está tendo de mudar e viver em novidade de vida. Então, enquanto está havendo juízo investigativo no céu, o ser humano está tendo a oportunidade. Só que tem um detalhe nisso tudo. Para os adventistas do sétimo dia, existe uma diferença nisso tudo. Por quê? Para o mundo, o fechamento da porta da graça será quando Jesus sair do lugar santo, do lugar santíssimo do santuário celestial, ele deixar de ser advogado e passar a ser juiz. Para os adventistas do sétimo dia, gente, a porta da graça vai se fechar mais cedo. Para os conhecedores da verdade, para os guardadores do sábado, a porta da graça vai se fechar mais cedo. Para os adventistas, a porta da graça vai se fechar na hora 9. Para os nossos irmãos de outras denominações, os habitantes da terra, vai se fechar na hora 1/10. Então, os adventistas do sétimo dia, que sabem da verdade, porém prosseguem na sua mornidão, cuidado.
Não deixe para mudar de vida no fechamento da porta da graça, porque para você adventista, para mim adventista, a porta da graça se fecha mais cedo. Ou seja, a oportunidade de salvação acaba mais cedo. Porque o que vai acontecer? Todos aqueles que são batizados diariamente com o Espírito Santo, que buscam a unção do Espírito Santo, que procuram viver em novidade de vida, eles vão receber a chuva serôdia. Eles vão receber o Espírito Santo. E eles vão pregar com tanto poder, mas com tanto fervor, que em um só dia muitos irão se converter ao Evangelho. Muitos do povo de Deus vai ser levado aos tribunais para professar a tua fé. E os magistrados, juízes, jurados, pessoas da alta sociedade vão ter a oportunidade de conhecer a graça. E muitos vão se converter. Vocês estão vendo que o caso é sério? Então está havendo um julgamento no céu. Certo? Lá no céu existem alguns livros. O livro da vida, tá? O livro da vida do Cordeiro, o livro de memórias, tá? O livro de registros. O livro de registro é registrado tudo que nós fazemos. O livro de memória, as boas ações que nós fazemos, vai para o livro de memória. O livro da vida é todas as pessoas que passam para o cristianismo. E o livro da vida do Cordeiro só estará o nome dos salvos. Então, a porta da graça, a oportunidade que o ser humano está tendo de se arrepender, está em aberto. Está aberto. Todo mundo tem a oportunidade de se arrepender. Isso não significa que você não vai colher as suas consequências. Deus vai perdoar o seu pecado, mas as consequências você vai colher. E Deus vai estar com você nas consequências, te dando força para você suportar as consequências. Agora, Wagner, quando que a porta da graça vai se fechar? Apocalipse 15, verso 8. Apocalipse 15, verso 8. Apocalipse 15, verso 8. E o templo de Deus encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anos. Então, a porta da graça se fecha. O mundo vai estar normal. As pessoas vão estar indo e vindo. As pessoas vão estar vivendo de boa. O povo de Deus vai estar sendo perseguido. O povo de Deus vai estar sendo caçado. Aí, quando que nós vamos saber que a porta da graça se fechou? Quando cumprir-se o capítulo 16 de Apocalipse, cair a primeira praga. Caiu a primeira praga da série de 7. A porta da graça se fechou. E as 7 últimas pragas só vai cair sobre os ímpios. O mundo não vai se acabar. O mundo será purificado. As 7 últimas pragas não vão cair tudo num lugar só, senão não sobraria um. As 7 últimas pragas serão regionais. O coronavírus não faz parte da praga do Apocalipse. A espécie de gafanhoto não faz parte do livro do Apocalipse. Tá? E nem das pragas que caíram sobre o Egito. Você pode ler o capítulo 16 do Apocalipse, que você vai entender as 7 últimas pragas que vão cair sobre a face da terra. Uma delas é o sol esquentar 7 vezes mais. Aí no Nordeste o sol está quente? Imagine 7 vezes mais. Vocês estão entendendo? Então, a oportunidade do ser humano se salvar vai cessar quando a última pessoa souber da verdade. Ela aceitando ou não, Jesus tira a roupa de advogado e coloca a roupa de juiz. E aí ele vai vir para dar a sentença a cada um segundo as suas boas obras ou as suas más obras. E outra coisa que é satânica, a doutrina que está sendo pregada aí, o arrebatamento secreto. Eu creio no arrebatamento, mas não secreto. Quando Jesus foi elevado ao céu, tá lá em Atos capítulo 1, que Jesus foi elevado aos céus, a Bíblia diz que ele foi arrebatado nas alturas. O que quer dizer arrebatado? É elevar-se nas alturas. Os discípulos estavam vendo. E eles estavam vendo Jesus subir. E eles viram Jesus subir.
E eles não disseram adeus a Jesus, mas disseram até logo a Jesus. Porque eles sabem que Jesus vai voltar. Eles estão no pó da terra aguardando a volta de Jesus. Não existe arrebatamento secreto. Existe o arrebatamento, mas não secreto. E não existe um período de que uns vão estar no céu e outros vão passar 7 anos de tribulação. Não. O povo de Deus vai passar por tribulação na terra, só que serão livrados. Todo aquele que tiver com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, o fechamento da porta da graça, nada mais, nada menos é o fim da oportunidade de cada um se arrepender. O fim da oportunidade de cada um buscar a Deus. Aí, gente, vai se cumprir o que está escrito em Amós. Vamos lá. Aí vai se cumprir o que está escrito em Amós. Essa parte aqui para mim acho que é a pior parte, sabia? Tá. 1 Amós, capítulo 5, verso 14, diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Estará convosco como dizeis. Olha só. Essa parte aqui. 8, verso 12. Aí vai se cumprir isso aqui. Irão errantes de um mar até o outro mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Vai chegar um momento em que vão querer ouvir a palavra de Deus e não vão achar. O povo de Deus vai estar escondido nas matas, vai estar aí em algum lugar e eles vão querer ouvir a palavra de Deus, não porque estão convertidos, mas porque estão com medo das consequências. Você quer passar por isso? Não quer, né? Busca Jesus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Porque vai chegar um momento em que a oportunidade de salvação vai acabar. A porta da graça vai se fechar. E quem estiver salvo, estará salvo. Quem estiver perdido, estará perdido. Lembrando que só está debaixo da lei quem transgride. Só está debaixo da graça quem obedece. Quem obedece a lei? Fechou-se a porta da graça. Jesus passa a ser juiz. E aí cada um vai receber a sua sentença. O tempo de mudar é hoje. O tempo de mudar é agora. Não deixe para amanhã o que possa se fazer hoje. Porque eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Eu não sei. A Suelen, ela era uma menina que cantava num coral. E eles foram cantar num determinado lugar aí. E eles ensaiaram na noite de sexta-feira. Nossa, que alegria na casa daquela irmã. E a Suelen foi dormir. No outro dia, bateram na porta do quarto da Suelen. E Suelen não respondeu. Porque haviam dormido tarde, mas tinham que estar cedo na igreja. Bateram de novo na porta do quarto onde Suelen estava dormindo. Já acharam estranho. Porque na noite anterior ela estava muito animada. E bateram de novo. Até que o proprietário da casa falou: gente, vamos abrir essa porta. E abriram a porta. Suelen, ela estava coberta, debruçada, acharam que ela estava orando. Então deram tempo. Só que essa oração não acabava. E foram ver. Suelen estava morta. Suelen, ela teve um AVC fatal naquela madrugada de sexta para sábado. Suelen veio a óbito. Suelen louvou até por volta da meia-noite, 1h da manhã. Suelen não sabia que seria a última noite dela. A Suelen não sabia que seria o último louvor. A Suelen não sabia que seria o último abraço dos pais dela aqui em São Paulo. Suelen não sabia que seria a última refeição. Suelen não sabia que ia dar o último abraço, o último boa noite, o último sorriso. Suelen não sabia que ela ia dormir. E Suelen veio a óbito. Tá salva? Tá perdida? Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para ser julgado. Estou no banco de réu igual a vocês. Mas eu quero encontrar a Suelen no céu. Eu quero encontrar a Suelen no céu. Vocês estão entendendo que o tempo hoje é o agora?
Não sei o que pode acontecer nessa madrugada comigo. Ainda a porta da graça está aberta. A oportunidade de salvação está estendida a você e a mim também. O tempo de obedecer à lei de Deus é hoje. Sabe? Não vá pelo que seu pastor diz. Não vá pelo que o cooperador, pelo que o padre, pelo que o bispo, pelo que o arcebispo, pelo que qualquer pastor diga. Vá. Nem vá pelo que eu estou falando. Estude a palavra. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Porque no momento que a porta da graça se fechar, a oportunidade estará encerrada. E aí irão de norte a sul, leste a oeste, de um mar ao outro, procurando a palavra de Deus, porque vão estar sedentos e não vão achar. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a sua família. E lembre-se, estamos vivendo um período de graça. O que é graça? A oportunidade de salvação. Graça foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pagando a penalidade do meu e do seu pecado. Que Deus te conceda uma boa noite de sono. Que Deus te proteja. Que você possa refletir nessa mensagem de hoje. Que você possa, irmão, seja de você de denominação que seja, pesquisar a palavra de Deus, estude. Peça a guia do Espírito Santo, não vá pelo que pastor e Wagner diz. Não vá pelos que os outros dizem. Pesquise na palavra. Pesquise. Ontem nós vimos a igreja verdadeira. Antes de ontem nós vimos a igreja falsa. E Jesus quer salvar você. Vamos orar? Grandioso Deus, onipotente Pai, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nos ajude, ó Deus, a aproveitar essa oportunidade que temos de mudar de vida. Fortaleça a nossa fé. Esteja com cada ouvinte, telespectador. Que ele possa, Senhor Deus, mudar de vida. Que ele possa, Senhor Deus, buscar na Tua palavra a verdade e que o Seu nome possa ser exaltado na vida dele. Dai-nos uma boa noite de sono na companhia dos santos anjos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se de uma coisa, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Tenham todos uma boa noite e até amanhã à noite com o último tema, a volta de Jesus. Tchau.